Segundo Samuel. Capítulo 20. Ora, sucedeu achar-se ali um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina, e disse: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um a sua tenda, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi, e seguiram a Seba, filho de Bicri, porém os homens de Judá seguiram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Quando Davi chegou à sua casa em Jerusalém, tomou as 10 concubinas que deixara para guardarem a casa, e as pôs numa casa, sob guarda, e as sustentava. Porém não entrou a elas. Assim estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Disse então o rei a Amasa: convoca-me dentro de 3 dias os homens de Judá, e apresenta-te aqui. Foi, pois, Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que o rei lhe designara. Então disse Davi a Abisai: mais mal agora nos fará Seba, filho de Bicri, do que Absalão. Toma, pois, tu os servos de teu senhor, e persegui-o, para que ele porventura não ache para si cidades fortificadas, e nos escape à nossa vista. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus, e os peleteus, e todos os valentes, saíram de Jerusalém para perseguirem a Seba, filho de Bicri. Quando chegaram à pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa lhes veio ao encontro. Estava Joabe cingido do seu traje de guerra que vestira, e sobre ele um cinto com a espada presa aos seus lombos, na sua bainha, e, adiantando-se ele, a espada caiu da bainha. E disse Joabe a Amasa: vais bem, meu irmão? E Joabe, com a mão direita, pegou da barba de Amasa, para o beijar. Amasa, porém, não reparou na espada que está na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela no ventre, derramando-lhe por terra as entranhas, sem feri-lo segunda vez, e ele morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram a Seba, filho de Bicri. Mas um homem dentre os servos de Joabe ficou junto a Amasa, e dizia: quem favorece a Joabe, e quem é por Davi, siga a Joabe. E Amasa se revolvia no seu sangue no meio do caminho. E aquele homem, vendo que todo o povo parava, removeu Amasa do caminho para o campo, e lançou sobre ele um manto, porque viu que todo aquele que chegava ao pé dele parava. Mas removido Amasa do caminho, todos os homens seguiram a Joabe, para perseguirem a Seba, filho de Bicri. Então Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel e Betimaca, e todos os belitas, ajuntando-se, também o seguiram. Vieram, pois, e cercaram a Seba em Abel de Betimaca, e levantaram contra a cidade um montão, que se elevou defronte do muro, e todo o povo que estava com Joabe batia o muro para derrubá-lo. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, ouvi. Dizei a Joabe: chega-te cá, para que eu te fale. Ele, pois, se chegou perto dela, e a mulher perguntou: tu és Joabe? Respondeu ele: sou. Ela lhe disse: ouvi as palavras de tua serva. Disse ele: estou ouvindo. Então falou ela, dizendo: antigamente costumava-se dizer que se peça conselho em Abel, e era assim que se punha termo às questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel, porque, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe, e disse: longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruíne. A coisa não é assim, porém um só homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi: entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. E disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. A mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Este, pois,
tocou a buzina, e eles se retiraram da cidade, cada um para sua tenda. E Joabe voltou a Jerusalém, ao rei. Ora, Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaías, filho de Jeoiada, sobre os quereteus e os peleteus. E Adorão sobre a gente de trabalhos forçados. Jeosafá, filho de Ailude, era cronista. Seve era escrivão, Zadok e Abiatar, sacerdotes. Ira, o Jairita, era o oficial mão de Davi.